seja bem-vindo ao canal. Inscreve-se, ativa o sininho e prepara o play. Hoje você vai ver como um garoto sem magia pode virar lenda. Vamos nessa! Enquanto isso, em outro canto do reino, o grupo Presas de Dragão Flamejante enfrentava sérios problemas. Presos em combate contra uma criatura gigantesca, eles lutavam para sobreviver. Guova, gravemente ferido, implorava por cura, mas Morleth, exausto, mal conseguia manter as defesas contra aquela árvore demoníaca que avançava sem parar. O líder se virou para o novato, perguntando se ele não podia usar magia de fogo para acabar logo com aquilo. O garoto, indignado, rebateu: foi o próprio Gon Nova quem disse que ele tinha esse poder. De fora, Bandana apenas observava a cena e pensava para si mesma: esse grupo já era. Em outro lugar, Kurt recebia uma proposta tentadora e inesperada. Queriam que ele se tornasse diretor do Laboratório Real de Tecnologia Mágica, um cargo que viria com tratamento de nobreza. Yulisha explicou que a avaliadora dos cristais mágicos era, na verdade, uma maga da corte real, e que essa oferta vinha diretamente dela. Era uma chance única, mas Kurt recusou. Por dentro, ele sentia que um título nobre não combinava com ele. Além disso, ainda carregava certo peso por ter deixado Presas de Dragão Flamejante. Para Yulisha, ele explicou que seu foco era continuar trabalhando ali. Depois, perguntou se a venda dos cristais tinha sido suficiente para pagar os impostos. Ela respondeu que sim, que tinha conseguido um ótimo valor, mas que não foi ela quem criou as peças. Na verdade, havia retirado apenas uma pequena taxa e depositado todo o resto na conta dele. Kurt achou exagero, mas Yulisha foi firme: se aceitasse tudo, se sentiria culpada. Ainda assim, planejava continuar com a mineração, e queria ele ao seu lado. O rapaz, empolgado, contou que havia encontrado um veio mineral promissor no dia anterior. Mas Yulisha se preocupou com o descanso dele, e se surpreendeu ao saber que ele dormiu apenas 6 horas, mesmo tendo construído sozinho uma casa inteira. Para ela, isso já era pouco. Para ele, era quase um luxo, afinal, no Presas de Dragão Flamejante, só dormia 4 horas por dia. Ele até prometeu compensar o excesso de sono com mais trabalho. Guiando Yulisha até o local que julgava promissor para mineração, Kurt explicou que, pela topografia, provavelmente havia minério a uns 50 metros de profundidade, mas que ela não deveria cavar além disso. Ela achou que eles iriam trabalhar juntos, mas Kurt disse que planejava explorar outra área, onde havia encontrado um cristal grande no dia anterior. Horas depois, Yulisha encontrou um topázio de alto valor, que poderia render 3 moedas de ouro. Feliz, imaginou que Kurt poderia transformá-lo em cristal mágico de graça, o que a ajudaria a atingir a meta de arrecadação. Nesse momento, sentiu uma pontada estranha no peito, talvez fosse admiração, talvez algo mais. Mas logo afastou esse pensamento. Quando voltou para ver como ele estava, encontrou algo inacreditável. Kurt tinha construído uma mina inteira em pouquíssimas horas. Ao entrar, percebeu que o túnel não precisava nem de lamparinas, iluminado por um musgo natural. Mas o mais impressionante era o tamanho: aquilo era simplesmente impossível para uma única pessoa. Kurt, no entanto, lamentava que só havia encontrado pedras inúteis e alguns fragmentos do minério que procurava. Yulisha olhou para as pedras inúteis e percebeu que eram bonitas, mas ele disse que não tinham tanto valor. Quando mencionou que era o mitril, Yulisha quase caiu para trás. Aquele metal era mais valioso que ouro e até que a platina. E, para piorar, Kurt disse que, na sua aldeia, mitril era tão comum que as pessoas jogavam fora. Curiosa, ela perguntou qual minério ele realmente estava procurando. A resposta: oricalco, o lendário metal dos deuses. E o mais surpreendente, ele disse que dava para encontrá-lo em qualquer lugar, desde que você conseguisse cavar bem fundo. Yulisha ficou sem palavras. Ele havia cavado tudo aquilo em apenas 8 horas, atravessando a montanha de um lado ao outro, e ainda fechado o túnel para evitar acidentes. Para Kurt, era apenas mais um dia de trabalho. Para ela, era a prova de que aquele garoto não era nada comum. Enfim, 2 dias depois, Kurt terminou a mineração e voltou para Samaela junto de Yulisha. O túnel que ele havia aberto conectava a cidade dela com a cidade do Lord Tulin, e por causa disso, Yulisha permitiu que membros da guilda de comerciantes o utilizassem, desde que pagassem uma taxa de manutenção. Essa renda extra permitiria que ela cobrisse os impostos da região. Em certo momento, enquanto andava pela rua, Kurt foi abordado por Bandana, que contou não fazer mais parte do Presas do Dragão Flamejante. Ela comentou que muita coisa havia acontecido, e lembrou de um episódio curioso. Certa vez, Geonova comeu num restaurante famoso e saiu sem pagar, alegando que a comida era horrível. Quando ele encontrou Bandana na rua, perguntou se ainda havia um pouco da carne defumada feita por Kurt, mas ela respondeu que o líder do grupo já tinha devorado tudo. Ao ouvir isso, Geonova apontou a espada para ela, ordenando que trouxesse Kurt de volta,
e que não se importava se tivesse que machucá-lo um pouco caso ele recusasse cozinhar. Bandana, mantendo a calma, disse que faria o possível e, aproveitando sua velocidade, pegou emprestado o cristal de teletransporte do chefe sem pedir. Quando deixou o bar onde tinha encontrado Geonova, viu guardas procurando por ele por causa da confusão no restaurante, e pensou que Marlefiz havia tido sorte de ser convocada pela igreja. No fim, estava certa, o grupo acabou se desfazendo, e Bandana decidiu que só visitaria o antigo líder quando realmente quisesse. Decidida a não envolver Kurt nessa confusão, ela preferiu dizer apenas que havia sido demitida. Kurt lamentou não poder voltar para o grupo, já que admirava muito Geonova e sentia que lhe devia muito. Então, Bandana comentou sobre uma conhecida que tinha um ateliê e estava precisando de ajuda. Havia apenas 15 ateliês com permissão oficial no país, e uma dessas pessoas influentes estava em apuros. Ela achou que Kurt poderia ser útil. Surpreso e feliz por ser lembrado, o garoto aceitou com entusiasmo. Bandana passou o endereço, e ele saiu correndo até o local. Sozinha, ela pensou que ser aprendiz da grande sábia não era fácil. No caminho, Kurt refletiu que os ateliês eram locais que produziam e vendiam medicamentos, espadas mágicas e dispositivos mágicos. O chefe de um ateliê com licença oficial era chamado de Ateliê Mier e recebia uma posição equivalente à de Visconde. Ele não sabia que havia alguém assim na cidade, mas logo chegou ao endereço. A casa parecia comum, mas na placa lia-se Ateliê Ofelia. Ao bater, foi atendido por uma garotinha que parecia nova demais para ser a mestra. Vendo a reação dele, a garota presumiu que era por não estar acostumado com elfos, mas Kurt explicou que não era isso e perguntou se ela era a mestra. Ela se apresentou como Michelle Olacota, assistente da patroa, e, animada por ter finalmente ajuda, puxou para dentro. O problema? O local fedia terrivelmente. Parecia que precisavam de alguém para limpar a cozinha, e não para trabalhar diretamente no ateliê. Kurt, com um sorriso amargo, percebeu a situação, mas decidiu vestir o avental e pôr as mãos à obra. Em meia hora, a cozinha estava impecável. Depois de dias isolado, trabalhando pesado na escavação para abrir um novo caminho subterrâneo, Kurt finalmente se prepara para retornar à cidade. Ele não imagina, mas essa viagem de volta marcará o início de uma sequência de encontros improváveis, alguns engraçados, outros perigosos, que irão ligá-lo a pessoas de grande influência e até segredos capazes de mudar o rumo da paz entre nações. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque na próxima, vem mais confusão.